Irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Convido a todos a ficarem de pé para abrir as Bíblias. Salmos de capítulo 39. Salmos capítulo 39. Que diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me o peito e o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio dos insensatos, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Esse salmo de angústia de Davi, na sua aflição, ele vê e começa a refletir sobre a brevidade da vida dos homens diante da eternidade do nosso Senhor. E na eternidade nós temos a esperança da eternidade que o Senhor nos dá. A vida eterna que procede dele para nós, e essa é a nossa esperança. Principalmente no versículo 7, diz assim: Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança nessa vida breve para a vida eterna. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça. Ó Deus, nós Te louvamos pela redenção que nós temos em Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Nós queremos, Senhor, glorificar o Teu santo nome nessa manhã. Ó Deus, por essa esperança viva que o Senhor colocou no nosso coração para a eternidade, nós bendizemos o Teu nome e nós glorificamos o Teu nome. Que nós possamos cultuar ao Senhor nessa manhã de coração sincero, com um coração agradecido por todas as Tuas benfeitorias. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Que o Teu nome seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Bom dia, irmãos. Vamos cantar. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca a salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Ao tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na
além do rio. Amém. Deus seja louvado. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, pois tu és santo, maravilhoso, digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o louvor. Seja bendito o nome do Senhor, seja glorificado o nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar, nós louvamos a Deus por seu infinito amor, por sua infinita graça. Que bom que vocês estão aqui hoje para cultuar a Deus. O Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser exaltado, o Senhor é digno. Hoje é domingo, e domingo é um dia maravilhoso, né? Todos aqueles que são cristãos, que amam o culto, que amam a Jesus, que amam o cristianismo, que amam o céu, precisam amar o domingo, porque o domingo é uma antecipação, né, da glória eterna. O domingo é o dia do Senhor, é o dia de lembrar que o nosso Senhor ressuscitou e por ter ressuscitado Ele voltará para reinar em glória com a sua igreja. Irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 39. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 39. Hoje eu quero falar, né, sobre a devoção a Deus, né, sobre o prazer
de viver uma vida na presença de Deus, desfrutando as virtudes, né, divinas, a graça divina na vida. Que eu comecei na semana passada, quando eu falei, né, sobre a volta de Jesus. Quero dar graças a Deus também com vocês. Ontem eu e a Adri completamos 34 anos de casados, né? 34 anos de casados. E a gente sempre faz uma avaliação periódica, assim, né? De como estão as coisas, a vida, o casamento, o que a gente pode melhorar, no que a gente pode crescer, o que a gente pode... Periodicamente a gente faz isso, e na terça-feira a gente estava conversando sobre isso e chegamos à conclusão que são 34 anos sem uma briga, assim, né? Notável, feia, uma briga... para valer mesmo, uma discussão, gritaria, ofensas, palavrões, separação temporária de um dia, de 2 dias, dormir no sofá, nada, mágoa um com o outro, assim, que não durasse 1 minuto, né? Então, quero louvar a Deus, porque o casamento... né? E falar para os mais jovens, aí, para os mais novos, né? Para os mais novos que diálogo, né? E renúncia à razão, né? Renúncia a ter razão. Disputa de razão é o que estraga, né? O que faz os casais brigarem. E eu e a Ada, a gente não briga, né? A gente não briga. Nunca brigamos em 34 anos, é sério. É sério, nunca brigamos em 34 anos. Meus irmãos, vamos à palavra. Esse texto, meus irmãos, a partir do verso 39, ele é o final, né, daquilo que começa no capítulo 4, do encontro da mulher samaritana com o nosso Senhor Jesus. Já foi falado aqui, né, os nossos pregadores do Sermão do Monte, o Jean e o William, já falaram aqui sobre os samaritanos, né? E eu também já falei sobre a mulher samaritana. E aqui, nesse texto, é o final, né, dessa narrativa aqui, onde Jesus se aproxima de Samaria. Ele tem um encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana, então, aquela mulher, né, que não tem o nome dela, ela vai até a cidade. E apesar de ser uma mulher mal falada no vilarejo da época, né, que era um vilarejo na verdade, apesar de ser mal falada lá, na verdade não era em Samaria, era em Sicar, né, que era um vilarejo, e Samaria os samaritanos eram muito mais uma etnia, né, do que qualquer coisa. Mas aquela região, então, era conhecida como a região de Samaria, ou Samaria. E ela vai até a cidade, mesmo sendo bem mal falada, ela consegue, né, provocar uma revolução naquela cidade. Óbvio, meus irmãos, que todos ali já conheciam a Deus. Tanto que a mulher samaritana, ela diz, nossos pais dizem que a verdadeira adoração é aqui no monte, né, Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém. Então eles conheciam a lei de Deus, eles já eram adoradores, né, do mesmo Deus de Israel, só que com uma interpretação bem diferente. E os judeus não aceitavam os samaritanos porque os judeus se consideravam puros, apesar de não serem, né, se consideravam puros, de raça pura, etnia pura, e os samaritanos, eles eram uma etnia que foi misturada com outros povos, 700 anos antes de Cristo, né, pelo rei Assírio, que misturou as várias etnias. Quando ele capturava uma cidade, ele mandava, por exemplo, ele pegava a mulher, a esposa de mandava lá para outro país para morar com um cara, e a esposa daquele cara mandava para morar com essa mulher. Enfim, ele era tão maldoso, né, que trocava os casais de etnias, e ele fez isso com os samaritanos. Então os samaritanos não eram considerados israelitas, né, puros pelos judeus.
que também não era tão puro assim, porque muitos casavam com gregos, né? O próprio Paulo, né? Ele era romano e judeu ao mesmo tempo, enfim, tantos outros também. Alguns eram de pais judeus, mães judias, pais não judeus, enfim. Até hoje, né? É assim, mas existe esse mito, né? Da pureza da etnia deles. O que eu quero falar hoje, meus irmãos, é sobre essa questão, né, do avivamento. Se nós podemos crer no avivamento, se um crente, né, histórico, de tradição histórica reformada como nós, qual é a nossa visão, né, do avivamento? Porque, né, aquilo que eu falei domingo passado sobre o culto que começou, né, naquela universidade americana lá, e que não terminou até agora, 3 semanas depois, e que já tem milhares de pessoas em volta lá. Agora já está gente no pátio do campus, do lado de fora, na própria cidade, onde tem a universidade, as igrejas estão recebendo gente para fazer os cultos. Tantas pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, indo para lá para participar do culto. E a questão é o quanto nós... E aí as pessoas começam a falar, né? Se você não acredita nisso, você não é um cristão. Se você não acredita que isso é um mover de Deus, você não é um cristão. Eu quero dizer que acreditar ou não faz a pessoa menos cristã. Acreditar ou não faz a pessoa também mais cristã. Olha, se tem alguma coisa acontecendo lá, não sei aonde, alguns podem achar, é obra de Deus, tranquilo. Outros podem achar, não sei, eu preciso saber melhor. Isso não faz a pessoa menos cristã, porque aquele avivamento, aquele movimento lá não é a Bíblia. A gente precisa acreditar no que está na palavra. O que faz um cristão? O que faz um cristão é a sua fé em Jesus Cristo, e não a sua fé naquilo que os cristãos estão fazendo. Então, assim, se alguém entregar uma profecia numa igreja, como já tantas vezes aconteceu, e eu não acreditar, não faz de mim um incrédulo. Porque a profecia tem que ser provada, né? Quantas vezes já me profetizaram coisas? Algumas coisas aconteceram, outras não. Agora, as que aconteceram, é uma prova que era de Deus? Também não. Também não. Porque algumas coisas que eu digo, né, que vão acontecer e acontecem, não significa que eu seja um profeta. Aliás, eu sou um profeta, sim. Eu sou um profeta no sentido que eu tenho inteligência de analisar os tempos e prever algumas coisas. Eu sou um profeta normal, assim, no caso, né? Não divino, não sou um enviado de Deus. Não é Deus falando através de mim. É que eu sou um filho de Deus, como qualquer um. Assim como existiu, alguns anos atrás, um famoso livro, Alvin Toffler, O Choque do Futuro, né? Que ele previu, notebooks, previu iPhones. Isso há 30 anos atrás. Ele previu Wi-Fi, né? Previu trabalho home office por rede. Nada disso existia na época, né? Mas ele previu, está tudo previsto, né? Previu, mas por estudar os tempos, por estudar as tendências, né? Então ele é considerado um profeta, digamos assim, como é que a gente vai dizer, né? Um profeta de fenômenos, né? Por exemplo, não é fácil, não é difícil a gente prever por questões de análise do que vai acontecer daqui a um ano. Por exemplo, outro dia, o ano passado, um famoso profeta da internet disse: no dia 14 de janeiro de 2023 a China não vai existir mais. Ora, qualquer pessoa inteligente diria: isso é bobagem. Isso é bobagem. Bobagem, simplesmente bobagem, não tem como. Tá aí, ó. Nós já estamos no dia 26 de fevereiro, a China tá lá, né? O povo feliz, não sei se feliz, né? Mas tem gente feliz, gente triste, tá vivendo lá. Quando explodiu a guerra lá, a Rússia e a Ucrânia, vários irmãos me falaram: pastor, porque o pessoal me pergunta, né, de todas as partes do Brasil,
eu tenho amigos, me perguntam, ei pastor, o mundo vai acabar, vai ter a terceira guerra mundial? Eu digo, gente, fique em paz, não vai ter a terceira guerra mundial. Ah, mas é a Rússia contra a Ucrânia. Eu digo, olha, e eu disse para eles o seguinte, pessoal, essa guerra não vai terminar, porque é guerra de primos, né? Não há interesse assim, de um destruir o outro a ponto de... Até porque há acordos mundiais, a Rússia não pode destruir a Ucrânia porque tem acordos mundiais envolvidos, então eles podem ir tomando aos poucos. Se eles tomando aos poucos, o território que eles forem conquistando, eles vão tomar. Agora, eles não podem chegar lá e destruir tudo e tomar posse. Por quê? Porque teria represálias gigantescas, né? No mundo inteiro, quebras de acordo, etc. e tal. Então, essa questão do avivamento, meus irmãos, a gente não define se uma pessoa é cristã ou não por acreditar naquilo ou não. Mas eu quero falar, meus irmãos, sobre isso aqui. Nessa cidade de Samaria, né, ou de Sicar, aconteceu, e acontecia quando Jesus chegava, fenômenos de cultos que não acabavam. Vocês lembram de Jesus no deserto? Que ele começa a pregar e as pessoas começam a chegar, e começam a chegar, e aí ele tem que providenciar, né, pão e peixe para o pessoal, o milagre da multiplicação. Então, Jesus chegava nas localidades e as pregações de Jesus se intensificavam. Ele ficava ali um dia, 2 dias, e as pessoas não iam embora. Quando acontece, tem na Bíblia, não na Bíblia em si, mas nas entrelinhas da história, a cidade diz Antioquia. Até Antioquia, que está em Atos 9, 10 e 11, não existia cristãos não judeus, não israelitas. Por quê? Porque os apóstolos pregavam para os israelitas. Isso era normal, ir nas sinagogas, pregar, os judeus se convertiam. Mas quando chegaram na cidade de Antioquia, não judeus, gentios começaram a crer em Jesus também. E ali surgiu a primeira igreja gentílica, a primeira igreja não judaica. Tanto que os apóstolos chamam a atenção daquilo e dizem, temos que mandar algum de nós para lá. Porque não dá para ficar sem um apóstolo. Eles mandam para lá quem? Barnabé. E Barnabé, que era um dos apóstolos, não oficiais, mas era um dos discípulos dos apóstolos, né? Ele é enviado lá e ele chama Paulo, que os discípulos tinham. Quando Paulo se converte em Atos 8, 9, eles treinam Paulo, mas eles mandam Paulo para a cidade dele, lá para Tarso. E ele fica lá por 2 anos, pregando lá, convertendo gente. E Barnabé, quando ele é designado para cuidar da igreja de Antioquia, o que ele faz? Ele vai lá em Tarso e busca Paulo para ajudar ele. E segundo a história, meus irmãos, o culto na igreja de Antioquia, ele dura 5 anos. Ele dura 5 anos, de Atos 11 a Atos 13, se passam 2 anos. Quando então, depois de um jejum, eles dizem, nós não podemos ficar só em Antioquia, nós temos que agora converter outros gentios. O que eles fazem? Eles separam então os melhores deles, que eram justamente aqueles que eles tinham enviado, né, para ser os pastores da cidade, que era Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé eles estão entre aqueles que são enviados de Antioquia para outras cidades não judaicas para formar. Então daí, a partir dali, surgem 2 igrejas, que em Atos 15 vai ter uma crise, que eles vão se reunir para combinar coisas em comuns, que é o Concílio de Jerusalém. Porque surge uma igreja judaica e uma igreja não judaica. Uma igreja liderada por Paulo, a partir de Antioquia, que dizia, os gentios não precisam ser judeus, não precisam cumprir a lei. Os de Jerusalém diziam, não, os gentios têm que cumprir a lei, porque agora eles têm a nossa religião. E dá uma crise, uns começam a se meter na vida dos outros, na igreja dos outros. O que acontece? Os apóstolos e Paulo, então, com Tito e outros, vão até Jerusalém e dizem, nós precisamos de uma reunião. Convocam Pedro, Tiago e outros, vamos ter uma reunião. E eles fazem a reunião das 2 igrejas, a gentílica e a judaica, e eles fazem um acordo. Bom, os gentios não precisam cumprir a lei. Apenas 2 coisas. Que eles fujam da idolatria, da prostituição, da imoralidade sexual, no caso, e também de comer carne sufocada como de sangue, com sangue. Os gentios concordam, mas eles não praticam a terceira. A primeira e a segunda eles praticam, a terceira não, que é não comer carne, né, de qualquer jeito.
E isso aí até hoje os gentios não concordam. Mas a fugir da prostituição e idolatria, isso até hoje, né? Aqueles que não são judeus concordam com a lei de Deus, porque é a essência do culto, né? Mas o culto de Antioquia, ele dura 5 anos. Aí vocês perguntam, sem parar? Sim, sem parar. E a partir dali, a partir da igreja de Antioquia, é que o cristianismo ganha o mundo. E não a partir de Jerusalém. Porque lembra quando Jesus, em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz, vão por todo mundo, né? A partir já, o texto que está em Mateus também, 28, vão por todo mundo, prega o evangelho, a começar, em Atos 1:8, a começar por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A igreja de Jerusalém não faz isso. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém fica pregando só para os gentios. Aliás, só para os judeus. Mas a igreja de Antioquia que vai fazer isso, é que vai então pregar para os não-judeus. Aquele culto durou 5 anos, meus irmãos. Durou 5 anos. Depois de 5 anos, Paulo então sai com Barnabé, com Silas, com João Marcos e outros para pregar o evangelho aos não-judeus. Por isso que o evangelho chegou até nós. Porque talvez, se dependesse da igreja de Jerusalém, nunca chegaria. Viraria uma religião judaica. Então ali em Antioquia começou um culto que não terminou também. Mas isso não é uma raridade. Eu contei aqui para vocês que eu e a Adriana já experimentou na nossa pregação, nossas igrejas, congregações, cultos de 2 dias, por exemplo, de começar no sábado à noite, terminar no domingo à tarde, começar na sexta à noite e não terminar. Era para ter terminado às 10 da noite, mas a gente ficou ali. Contei para quem estava aqui domingo passado que um dia nós começamos um culto às 20 horas de sexta-feira. Aí chegou 10 horas, a gente estava orando, cantando, ninguém quis ir embora, ficamos lá a noite inteira. De manhã eu tinha criança pequena, tive que ir ao mercado, né, providenciar mantimentos. Quando eu voltei meio-dia, estava todo mundo deitado no chão lá, né, ainda orando, cansado, mas orando, não queria sair de lá. Chegou a tarde, para as 4, 5 horas da tarde, mandei, pessoal, agora vamos todo mundo para casa. Tem que tomar banho, tem que se alimentar, porque eu sou responsável, né, não sou um irresponsável. Mas poderia ter ficado ali mais tempo, se fosse o caso. Já tivemos cultos, por exemplo, de começar às 20 horas, e lá pelas 11h30 o pessoal, né, ainda está lá querendo orar, e a gente dispensar o pessoal para ir embora. Isso aconteceu muitas vezes na história. Eu lembro de ter lido uma época, não sei se já ouviram falar, que uma caravana de pessoas estava indo de uma cidade para outra, na época das carroças, século XVII, lá na Inglaterra, e de repente uma roda de uma das carroças quebra. E eles precisam fazer a manutenção daquilo, né? Só que isso demora. Enquanto eles fazem a manutenção, o pastor começou um culto. Vamos cantar e aí alguém foi buscar água na cidade vizinha e perguntaram, o que está acontecendo? Está acontecendo um culto. Enquanto a gente conserta a roda da carroça, alguns foram para o culto e ficaram. E aquele culto começou a se estender. Da manhã, era tarde, começou a chegar gente das localidades, e começou a chegar gente. 2 dias depois, já tinha milhares de pessoas vindo de outras cidades para aquele culto, por causa da carroça da roda que quebrou. E aquele culto durou 5 dias, né? E o pastor teve que ensinar, porque estava faltando comida, já tinha que ir embora, tinha que ir para outra cidade, mas aquele culto durou 5 dias. Mas se tivesse permanecido, eles teriam ficado ali, acho que até hoje no culto. Formariam uma cidade ali. Não sei se vocês já ouviram falar do movimento morávio do conde Zinzendorf. O que acontecia? Muitos cristãos estavam sendo perseguidos no século XVIII. E tinha um conde, né, onde hoje é a República Tcheca, e ele tinha uma grande propriedade, começou a recolher, então, a convidar cristãos perseguidos para ir para lá. E ele, então, tinha uma tradição cristã independente, não fazia parte nem de reformados, nem de católicos, mas era independente, herdeiro de John Huss. Irmãos, e acontece que eles começaram um culto lá,
E aquele culto, pasmem vocês, ele durou ininterruptamente 100 anos. 100 anos, o culto não terminou durante 100 anos. Geração após geração alimentou aquele culto conhecido como os morávios, por 100 anos. E dali, centenas de missionários foram enviados ao mundo inteiro, porque eles participavam daqueles cultos e iam para o mundo, para pregar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Dali surgiu a igreja metodista. John Wesley esteve naquele culto e dali ele começou um clube de oração em Oxford, onde ele estudava. Aquele clube que começou com 10 meninos, com 10 jovens orando, e eles resolveram se santificar e orar todos os dias, e fazer regras, por isso metodista, os rapazes que seguiam métodos, por isso metodista, e fruto daquele movimento de 100 anos de um culto que nunca terminou. Tanto que hoje, lá no túmulo do Zinzendorf, milhares de pessoas vão até o túmulo fazer a seguinte oração: Senhor, vocês já ouviram falar nessa oração com certeza, vocês que leem, Senhor, faze-o de novo. Foi a oração que Billy Graham, por exemplo, fez quando um evangelista, Billy Graham era filho de um fazendeiro rico, e esse fazendeiro tinha uma tenda onde fazia cultos evangelísticos. E um evangelista chamado Mordecai Ham, ele foi fazer uma campanha de 2 dias naquela propriedade. E aquela campanha começou no primeiro dia, no segundo dia eles fizeram o culto, mas também não terminaram. Ficou 6 meses aquele culto contínuo lá na propriedade, do pai do Billy Graham. E foi lá que foi feita também a oração: Senhor, faze de novo. E daquela campanha, Billy Graham seguiu fazendo campanhas também mundo afora. Até que em 1950, 14 anos depois, ele está numa tenda em Los Angeles, e um famoso jornalista, que até hoje são donos do New York Times, ele viu um vídeo daquela campanha e resolveu investir milhões de dólares para ajudar as campanhas de Billy Graham, e aí o resto todo mundo sabe. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Deus faz coisas assim, coisas extraordinárias dessa maneira, de pessoas que querem essa coisa divina. E aí nós temos muitos reformados, como Jonathan Edwards, dos cultos entre os índios também, que não terminavam, porque Jonathan Edwards, ele era pastor de uma igreja de 2.000 pessoas em Northampton, e ele foi expulso de lá porque ele não quis dar ceia para pessoas que não davam frutos de convertidos. Ele foi expulso, porque membros oficiais tinha 260 membros oficiais, e lá tinha uma série de rigores. A pessoa tinha que pagar impostos, a pessoa tinha que, para ser membro da igreja, porque a igreja era mantida pelo governo, pelo Estado. E aí ele foi expulso e foi pregar para os índios. E aí ele ficava até, diz a história, até a exaustão. Quando não aguentava mais, aí... E esse pessoal morreu cedo, morreu cedo, justamente pelo esgotamento que eles tinham de querer pregar dias e dias, muitos dias. Em 1949, uma vez eu me impressionei com a leitura de um pastor presbiteriano reformado, chamado Duncan Campbell. Na Escócia tem milhares de ilhas, e tem uma localidade chamada Lewes. E ele foi convidado para pregar numa pequena igreja em Lewes, numa ilha de cidades pequenas. Ele vai lá, prega naquela igreja à noite. Depois do culto, para 60, 70 pessoas, o que acontece? O pessoal começa a orar, e aí dá o desejo de não parar mais. E eles passam a noite orando.
Só que aí o pessoal que está orando vai nas casas buscar os familiares. Olha, está acontecendo alguma coisa na igreja. E eles vêm. E os familiares vêm, a igreja lota. 2 dias depois eles têm que transferir o culto para um celeiro grande, que cabia umas 500 pessoas lá, eles fazem o culto lá. 2 dias depois eles se mudam para o ginásio da cidade, né, da prefeitura e tal, isso em 1949. O ginásio da cidade. E aquele culto então começa a vir gente das ilhas. E vir gente, e vir gente, e vir gente. E lá no ginásio, durante 6 meses, meus irmãos, ininterruptamente, eles fazem cultos, e aí o pessoal de toda parte do mundo começa a ir para lá, e se espalha isso, né, pelas localidades. A própria igreja pentecostal surge disso, porque a igreja pentecostal não surgiu do pentecostal. Em 1901, em Los Angeles, começa um culto com um grupo de pessoas negras, né? Eles começam ali, não podia entrar branco, né? Eles começam o culto ali. Só que eles começam a orar e começa a vir gente, aí pretos, brancos, amarelos, de todo mundo começa a vir gente ali. 4 anos depois, aquele culto, ele continua. E aí começa a vir gente de todas as partes do mundo. Aí os brancos tomam conta e expulsam os pretos do culto. É sério, está lá na história. Eles expulsam porque tomam conta, porque aí os pretos, né, não podiam mais, eles começaram a fazer reuniões separadas. E aí surgem os pentecostais ali, daquele grupo, que eles começam a falar em línguas, porque o culto demorou 4 anos. Aí em 1909, aquele culto ainda continua em Los Angeles, só que agora espalhado em várias igrejas. Aí já tem igrejas de pretos, igrejas de brancos, né? Começa a segregação de cultos ali, que durou, né? Aliás, até hoje ainda tem no sul dos Estados Unidos, igrejas de pretos e igrejas de brancos, até hoje ainda tem isso. Em Samaria, meus irmãos, acontece esse tipo de coisa, que os samaritanos creram por causa da mulher. Mas vejam que um sinal, independente do que está acontecendo, é crer em Jesus. Vejam, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Eles creram em Jesus. O primeiro sinal, então, da conversão é crer em Jesus, não é outra coisa. Não é se crer nisso ou se crer naquilo. Antigamente tinha, né? Se tu não corta o cabelo, se tu corta o cabelo, a mulher não é crente. Se o homem usa bermuda, o homem não é crente. Então tinha essa condição. Tinha até uma lista do que podia e que não podia. Mas o verdadeiro sinal, meus irmãos, do cristão, o que define um cristão é crer em Jesus como Salvador. É isso que define um cristão, crer em Jesus. A sua fé em Jesus, é isso que define, crer em Jesus. Não é outra coisa. Não é se... a primeira condição, crer em Jesus. Tá, e o resto? O resto é transformação, o resto é santificação. O resto será amadurecimento cristão. Creu em Jesus. É por isso que, outro dia alguém me perguntou, pastor, quem ama trai? Né? Quem ama trai? Eu digo o seguinte, pelo menos quando está traindo, não está amando, porque o sinal, né, o sinal de quem ama é a fidelidade, é querer o bem da pessoa amada. O sinal, meus irmãos, do cristão é crer em Jesus como Salvador, tanto que quando os discípulos chegam, quando alguém chega lá em Filipe e pergunta, o que faço para ser salvo? Para Paulo, o que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando alguém perguntar para você o que é um cristão, alguém que crê em Jesus. Mas é simples assim? Irmãos, é simples assim. Tá, mas aí de qualquer jeito? De qualquer jeito, porque a partir da fé em Jesus é que a pessoa vai amadurecer na sua vida cristã. Mas ninguém nasce no cristianismo já sendo santo, sendo perfeito, sendo santificado, porque isso é uma questão de amadurecimento da vida.
Mas o segundo sinal, meus irmãos, da fé verdadeira, aí sim, é um sinal da fé verdadeira. A condição é crer. Mas o que identifica se essa fé é verdadeira ou não? Aí nós partimos para o segundo ponto. Então não é, o primeiro passo é crer, mas não é somente crer, é preciso testificar essa crença, essa fé com obras. Então ninguém é salvo por obras, mas é conhecido por ser cristão por meio das obras. Ou seja, nós somos justificados perante Deus por meio da fé somente, mas perante os homens, perante as pessoas, por meio das nossas obras. Diante de Deus basta crer, mas diante das pessoas, como eles vão me identificar que eu sou um cristão verdadeiro? E como outro cristão vai me identificar se eu sou um cristão verdadeiro? Por meio das minhas obras. Então as minhas obras não me justificam para a salvação, mas as minhas obras testificam que eu sou um salvo. Certo, irmãos? Então, o que identifica? Mas ele é crente e se embebeda. Ele não está, dá para duvidar da fé, dá, por quê? Porque ele não está testificando, não está testemunhando, não está apresentando as obras que um verdadeiro cristão apresentaria. Olha só o verso 40. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. Eles pediram, Jesus, permanece aqui. Permanece conosco. Então, meus irmãos, o que eu falei semana passada do que o cristão verdadeiro, ele não deveria ter altos e baixos. Ele não deveria de vez em quando ter crises de fé. Porque uma vez que ele experimenta a doçura da salvação, a graça verdadeira de Deus, ele deveria manter a sua paixão em Deus, a sua fé em Deus, a sua devoção a Deus para sempre. O seu amor pela palavra, o seu amor pelo culto, o seu amor pelas coisas divinas, o seu amor pela santidade, o seu amor pelo testemunho, é isso que deveria caracterizar a vida de um cristão, o seu amor pelo testemunho. Porque esse pessoal, meus irmãos, que experimentou tudo isso que eu falei, eles depois disso impactaram o mundo. Eles foram. Acho que eu já contei para vocês alguém que participou daquele culto de 100 anos. E eles começaram a dizer, a gente precisa levar isso para o mundo inteiro. E tinha um casal de namorados, aliás, na época eles tinham namoro, né? Um casal assim que queria casar, que se gostava para casar, eles disseram, olha, quando a gente casar, a gente vai fazer missão em algum lugar. E eles casaram e se colocaram à disposição da liderança lá da igreja Morávia para ir para algum lugar. E eles olharam no mapa, na costa da África, e falaram, aqui, nós queremos ir para essa ilha aqui. Foram pesquisar, aquela ilha era um feudo, do tipo, pague para entrar e reze para sair. E eles disseram, olha, lá é uma propriedade fechada, ninguém sabe o que acontece lá dentro, e lá é uma propriedade particular de um senhor feudal. E eles disseram, mas nós vamos para aquela localidade, porque nós queremos, alguém tem que pregar o evangelho para aquela localidade. Era uma ilha com mais ou menos 1.500 pessoas. E eles se prontificaram aí, participaram do culto de 100 anos, foram impactados e decidiram ir. E eles foram. E nunca mais se ouviu falar neles. Família, ninguém nunca mais ouviu falar neles, porque eles quiseram ser missionários. Passado 70 anos mais ou menos, aquela ilha, né, foi conquistada, liberaram né, socialmente, economicamente, culturalmente aquela ilha. E pasme, meus irmãos, toda a população da ilha era cristã. Toda a população da ilha era cristã. Toda a população da ilha era cristã. Como aquela ilha se tornou cristã? Aí contaram, porque muitos anos atrás chegou aqui um casal de cristãos e eles converteram todo mundo. Nunca mais se ouviu falar neles. Mas todo mundo ali se tornou cristão. Por quê? Porque aquele casal
se apaixonou tanto pela devoção a Deus, tanto pelo cristianismo, que deu a vida pelo cristianismo e foi morar naquela ilha como escravo ou como empregado, nunca mais saiu de lá, mas o evangelho ficou lá para sempre. E aí, para terminar aqui, meus irmãos, a questão da salvação, ela precisa ser uma marca da cultura pessoal da pessoa. Quando uma pessoa é impactada pelo evangelho de verdade, meus irmãos, ela quer viver o evangelho por si mesmo e para os outros. Foi isso que aconteceu com os samaritanos. Olha o verso 14. E aí eles diziam, a mulher, a samaritana, já agora não cremos pelo que tu disseste, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E aí, meus irmãos, a grande pergunta que a gente faz é, o que eu faço com a minha fé? O que eu faço como reação à minha fé? E aí, naturalmente, o cristão, ele é salvo pela fé, ele é justificado somente pela fé, mas ele necessariamente vai apresentar obras ao mundo. Irmãos, vou repetir isso aqui, ó. Ele é justificado perante Deus pela fé, ele é salvo pela fé, mas ele vai apresentar obras ao mundo. E a pergunta que eu quero fazer hoje para mim e para vocês é que tipo de obras a gente tem apresentado ao mundo pelo fato de nós sermos cristãos, em consequência de nós sermos cristãos. Que testemunho, porque esta mulher, ela teve um impacto com Jesus e foi fazer o quê? Testemunhar. Na história, todos os que dizem experimentar alguma coisa de Deus, eles se tornam testemunhas. E vocês sabem que a palavra testemunha, ela tem origem na palavra mártir. Aquele que se entrega, aquele que dá a vida. Eu quero perguntar para vocês hoje, que tipo de testemunho, qual é a dimensão do meu cristianismo, qual é a dimensão da minha fé, até onde vai a minha fé? Porque às vezes eu ouço, meus irmãos, é sério, às vezes eu ouço até mesmo de obreiros, ouvindo na minha vida, se eu tiver que fazer isso, eu deixo de fazer aquilo. Por exemplo, para ser um pregador, eu tenho que parar de fazer tal coisa, então eu não quero. Se para ser um pregador eu tenho que parar de beber até me embebedar, eu não quero. Essa pessoa, meus irmãos, não está apresentando a obra, o testemunho de um verdadeiro cristão. Ora, se eu tiver que renunciar a algum prazer na minha vida em favor do testemunho, eu não quero. Não é isso. Isso não é ser um cristão. Pode ser para Deus, mas para o mundo não. Pode ser que seja salvo, mas para o mundo ele é um péssimo testemunho. É uma tragédia. Um cristão é uma tragédia. Como dizia Spurgeon, o cristão ou ele é um missionário ou é um impostor. Ou o cristão é um missionário na cultura dele, no testemunho dele, na vida dele, ou ele é um impostor. Eu vou perguntar para vocês são missionários ou são impostores? É a minha pergunta também. Eu tenho o direito de perguntar. Vocês são missionários ou são impostores? Que tipo de cristão vocês são? Que tipo de fé você desenvolve? E se são impostores, dá tempo de não... Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, sobre aquilo que está acontecendo lá e acontecendo em outras partes do mundo, será verdadeiro pelos frutos que aquilo der. Pelos frutos se conhece a árvore. Porque se a pessoa participar de um culto apenas para sentir o prazer de um culto, isso é falso, isso é superficial. Se as pessoas estão viajando para apenas experimentar um culto, e se só experimenta aquilo num culto, também é superficial. Porque a minha lógica é a seguinte, um cristão não precisa de um culto daqueles para sentir o prazer de estar na presença de Deus. Não precisa. Se tu precisar de um culto daqueles para ter o prazer de estar na presença de Deus, então você precisa experimentar a presença de Deus. E a minha última pressuposição aqui, a partir do que os samaritanos testemunham, e a partir da história da igreja samaritana também, porque, irmãos, até hoje, tem uma igreja cristã samaritana tão ortodoxa que eles não são nem católicos e nem protestantes. Eles são anteriores. Porque
para nós é estranho. Para nós aqui no Brasil, ou a gente é espírita, ou é católico, ou é protestante. Só que lá no Oriente, naquela região lá, tem católicos, protestantes, católicos ortodoxos e cristãos raiz, que não se identifica de onde eles vêm, que não são católicos e não são protestantes. Os coptas, a grande igreja egípcia, a igreja da Síria, a igreja da Samaria, né? Lá eles chamam de Samária, a igreja samaritana, a igreja de Antioquia, tem uma igreja cristã de Antioquia, que não é nem católica nem protestante, eles são anteriores. Isso significa, provavelmente, que esse cristianismo que começou com a mulher samaritana, ela existe até hoje. Vocês já ouviram falar do povo da cruz da Síria, né? Que morreram lá incendiado, decapitado há 4 anos atrás, quando surgiu o Estado Islâmico. Eles não são nem católicos e nem protestantes, eles não fazem parte. O chamado povo da cruz da Síria, essa igreja aqui, a igreja que começou em Antioquia ou em Samaria. O que eu quero dizer, meus irmãos, que se a gente experimentou Jesus na vida, então não tem desculpa de ter altos e baixos na vida cristã. E quando eu digo, eu não tive altos e baixos na minha vida cristã, parece orgulho, mas não é orgulho, deve ser coisa natural. Nunca tive uma crise de fé. Nunca tive um dia que eu não tive vontade de orar, de estar na presença de Deus. Nunca tive um dia, nunca tive um domingo que eu não quis estar no culto. Eu disse domingo passado, né, que em 31 anos de fé cristã, a partir do Marco Zero Camila, né, eu acho que eu e a Adri não faltamos 10 cultos na vida. Porque é prazer do cristão, deve ser prazer do cristão esse deliciar-se na presença de Deus, essa devoção. Então, meus irmãos, a gente não precisa... Claro, eu já experimentei cultos extraordinários, e é muito bom participar de cultos assim, onde tu não quer mais sair dali. Antes de participar da ceia, eu lembro de um culto que a gente teve em 2007, numa sexta-feira, não, no domingo à noite mesmo. O culto começava às 7 da noite, e aí o culto terminava às 9h30, por aí. E aí terminamos o culto, mas eu falei, se alguém quiser ficar aí, né, orando, e o pessoal ficou, toda a igreja ficou, 11 da noite, e teve um casal que até hoje é nosso amigo, uma família que chegou pela vez na igreja, eles foram de tal forma impactados que eles se abraçaram, choraram, até às 11 da noite. Das 9h30, quando terminou o culto, até às 11 da noite, 11h30. Acho que meia-noite ali a gente disse, pessoal, agora vamos embora. Agora vamos embora. A gente não precisa... Tomara que a gente não precise de um culto para ter essa presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Vamos participar da ceia, vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos, a partir da semana que vem, eu quero começar uma série intermediária, até que a gente volte, né, para o Sermão do Monte. Eu quero então falar sobre virtudes com vocês. Eu quero começar a semana que vem, no domingo, uma série sobre uma temática histórica cristã, que são os 7 pecados capitais. Nós vamos começar a semana que vem, tá bom? Então, domingo que vem nós vamos começar, e aí, para não ficar cansativo, nós vamos intercalar então com o Sermão do Monte. O Jean está na vigília, à espera do Julinho, né? Ele e a Marcela, e por isso ele não está aqui hoje. Estão lá na vigília, esperando o bebê chegar. Mas ele vai assistir o culto, né? Então, meu beijo aí pro Jean, pra Marcela, Deus abençoe vocês. E a gente já está considerando o Julinho membro da igreja, né? E eu já estou ansioso para batizar o Julinho também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. O Senhor é bom sempre. E nós louvamos o Senhor porque o Senhor é bom. Amém. Irmãos, vamos participar da ceia? Canta, canta.
não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado pelos homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos